Boa noite, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estar em Casa. Eu sou Jailza e aqui a gente fala de decoração. Hoje a gente está soltando agora esse vídeo que é da nossa série Como Fazer a Iluminação Correta. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o cálculo da iluminação de um quarto. Antes de ir para o cálculo na prática, deixa eu pedir um grande favor para vocês. Eu estava olhando as métricas do canal essa semana e vi que 91% das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritos no canal. Então, por gentileza, se eu estou te ajudando de alguma forma, ajuda a gente também. E ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele possa entregar para mais pessoas. Como? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu lançar um vídeo, você já recebe a notificação e vem assistir e aproveitar as aulas por aqui. Hoje nós vamos falar, vou recapitular aqui com vocês o que são lumens e o que são lux. E trazer mais um exemplo, para caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, tirar agora, tá? Então, os lumens é a quantidade de luz emitida por uma lâmpada. É a quantidade de luz, tá? Imagina que essa caixinha aqui é uma lâmpada. Dentro dela, eu tenho 10 moedas. Imagina que essas moedas são os lumens. Então, essa caixinha tem 10 moedas. Essa luz, ela emite só 10 lumens, certo? Para eu ter uma iluminação adequada, a NBR 5413 nos diz a quantidade de lux por metro quadrado, que o lux é a densidade, é a quantidade de iluminação dentro de uma determinada área. E a NBR 5413 nos fala a quantidade dependendo do ambiente que você vai trabalhar. Nesse caso é um quarto, e a NBR nos diz que para a luz geral, a gente precisa aqui, ó, quartos de dormir, 150 lux por metro quadrado. E para a iluminação local, que seria um reforço, né? Por exemplo, na parte de espelho, penteadeira e cama, 300 lux. Se você quiser acompanhar fazendo também junto comigo o seu quarto, já pega aí a sua trena, corre lá, mede largura, mede a profundidade para tirar o tamanho da área do seu quarto e aí você consegue fazer o cálculo aqui acompanhando junto comigo, tá? Aqui nesse quarto do exemplo, esse quarto eu uso como exemplo no meu curso de decoração, no método Fluir, se chama Estar em Casa, também o curso. E lá eu ensino como você mesmo fazer a decoração da sua casa. Então, na parte de iluminação, eu uso esse quarto como exemplo. Então, nele a gente tem aqui, olha, 2,68 m por 2,51 m, nos dando uma área de 6,72 metros quadrados. Quem aqui se lembra de como que é a fórmula? Vamos lá, a fórmula para descobrir a quantidade de iluminação, a quantidade de lumens que a gente precisa para atingir aí o pedido seguindo a NBR. Então, olha só, o cálculo de luz geral vai ficar da seguinte forma. A fórmula é assim, o fluxo luminoso, que são os lumens, é igual a lux vezes a área, tá? Então, se a gente tem para iluminação geral pedindo 150 lux, então é 150 vezes a área, que é 6,72, e a gente tem um total de lumens aí para iluminar bem 1.008 lumens. Eu peguei essa quantidade de lumens e eu dividi em duas spots para ela ficar mais bem distribuída. Para dividir isso aqui em dois, cada uma delas tem que ter 504 lumens, tá? Por spot. Agora, para o cálculo da iluminação local, a gente tem o pedido exigido de 300 lux. E a área do pendente aqui, que está do lado da cama, é de 50 centímetros quadrados, tá? Então, a gente precisa de 150 lumens. É 300, que é o exigido, né? 300 lux vezes 0,5, a gente tem 150 lumens, certo?
Por que que aqui a gente não descontou dessa local o tanto da geral? Como na cozinha, por exemplo, a gente tem uma luz geral, se você assistir lá o vídeo vai ver. E para local a gente descontou a quantidade da geral, porque a gente imaginava que na cozinha, no caso, a gente teria a luz geral e um reforço a mais na local. Então os dois conjuntos de iluminação estariam ligados ao mesmo tempo, toda vez que a pessoa fosse usar ali a bancada para fazer os trabalhos da cozinha, né? Nesse caso aqui do quarto, a gente não necessariamente terá as duas fontes luminosas acesas, a luz geral e a local, dificilmente estarão as duas ao mesmo tempo acesas. Então, nesse caso, a gente não descontou esse 150 da luz geral, tá? Então, a gente apenas dividiu aqui os 300 pela área, que dá 150 lumens. E para o abajur, a mesma coisa, porque a gente tem um pendente de um lado e tem o abajur aqui do outro. A mesma coisa, tá bom? Então, a gente tem a luz geral, que são duas spots de 500 lumens cada uma. E aí, a gente pode pegar uma LED de 5 watts cada. E a local, o pendente com 150 lumens, a gente pode pegar uma de 3 watts, com aquela luz mais quentinha, né, mais contida. No curso Método Fluir, eu explico por que em quartos, e eu vou explicar aqui agora para vocês também, o ideal para ter essas luzes de cabeceira, principalmente no quarto, elas serem mais quentes, porque traz um conforto visual, porque traz um aconchego também, né, a luz quente, ela não deixa você agitado como a luz clara, a luz fria. A luz fria, ela te deixa em alerta, né? No caso de você estar no quarto, você não precisa de alerta, você precisa se aquietar para poder conseguir dormir bem, né? Se você quiser se aprofundar mais, vou deixar os links aqui. E se você quiser me acompanhar, se você gosta de ler, também tem o blog, onde toda semana eu lanço 2 matérias por semana e falo sobre decoração e sobre bem-estar, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.